Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje teremos o melhor programa da história do Odd News, porque Cole Lehman rompe o silêncio e justifica ponto a ponto as acusações de trapaça feitas a ele no Open 2025. Traremos também o segundo caso de doping no CrossFit nessa temporada e todos os destaques da seletiva de São José do TCB, que foi a mais difícil, mais acirrada e quebrou vários recordes da temporada. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. Vamos começar o programa de hoje falando do caso Cole Lehman. Seria ele o maior impostor da história da CrossFit? Bom, se você não sabe do que eu estou falando, eu sugiro que você pare esse vídeo, volte para esses dois vídeos aqui que estarão na descrição desse programa e se atualize de todos os mínimos detalhes dessa grande investigação. Caso você já tenha visto, eu vou fazer um breve resumo apenas dos pontos importantes a seguir. Cole Lehman assustou a comunidade do CrossFit com os seus resultados no Open, principalmente em 2025. 2024 ele já teve uma evolução absurda desde o seu primeiro Open lá em 2023 e ficando na 7ª colocação. Porém, naquele ano ele não participou de nenhum campeonato classificatório. Em 2025 ele ficou na 5ª posição do Open nível mundo, vencendo vários atletas do CrossFit Games e surpreendendo muito a comunidade por um nome desconhecido conseguir ter uma performance tão boa. E aí, ele foi convidado para participar do Mayhem Classic, o primeiro campeonato classificatório valendo vaga ao CrossFit Games. E nesse campeonato foi um vexame total. Ele ficou na última colocação, ficando em último em todas as provas e somando incríveis 0 pontos no leaderboard. Eu jamais tinha visto uma performance de um atleta de elite tão ruim quanto a de Cole Lehman no Mayhem Classic. Vários workouts ele ficou 2, 3 minutos atrás do penúltimo colocado, trazendo assim uma grande dúvida para a comunidade. Será que os resultados de Lehman no Open 2025 são verdadeiros? Vários youtubers americanos, como o Andrew Hiller, o Grant do canal Keeping It The Real, a Denzi do Seven Podcast, iniciaram uma investigação e encontraram várias inconsistências nos resultados do Open 2025 de Cole Lehman. Todas essas inconsistências comprovadas por vídeo fizeram com que a CrossFit abrisse uma investigação particular. Porém, o resultado da investigação foi inconclusivo, a CrossFit não conseguiu determinar se Lehman realizou os workouts ou não dentro do que ele postou na plataforma e inocentou o atleta nesse ponto. Ali eu achei que toda essa novela do Cole Lehman teria se acabado e a CrossFit teria jogado tudo isso para debaixo dos panos. Mas fomos surpreendidos nessa semana quando Cole Lehman deu uma entrevista para o Morning Chalk Up, contando todos os detalhes que ele passou nesses últimos meses e rebatendo o passo a passo de cada acusação feita ao atleta pelos youtubers americanos. E a entrevista já começa destacando uma frase polêmica do atleta. Ele diz que quando ele sair do exército daqui a 8 anos, provavelmente as pessoas procurarem o nome dele no Google, vai estar vinculado ao maior trapaceiro da história da CrossFit e isso não é verdade. Na entrevista ele tenta justificar ponto a ponto todas as acusações feitas, eu vou trazer para vocês, e no final eu vou dar a minha opinião sobre todo esse relato agora que temos as duas versões da história. Cole Lehman começa toda a sua defesa justificando o porquê que ele foi mal no Mayhem Classic. Ele disse que ele precisou pedir uma liberação para o exército para participar da competição, para se deslocar até a competição. Essa liberação saiu apenas um dia antes do check-in oficial dos atletas. Ele se deslocou para a cidade e chegou muito em cima da hora para realizar a primeira prova. Nesse ponto ele tem razão, outros atletas já confirmaram que ele chegou apenas no dia da primeira prova, lá por 5h30 da manhã, e isso com certeza atrapalhou sua performance. Outro ponto que ele levantou foi que tudo que podia dar errado no evento, deu errado. Ele era um novato e ele estava na sua primeira competição desse tamanho. Logo no primeiro evento ele queimou a largada e isso foi prejudicando toda a competição do atleta. Ele não relatou ponto a ponto, prova a prova, de como ele foi afetado, mas ele trouxe essa visão geral dizendo que tudo que podia dar errado, deu errado.
Outro detalhe importante sobre o My Hand Classic que vale ressaltar é que ele foi o campeonato classificatório mais difícil. Ele contava com 17 atletas na categoria masculina que já participaram do CrossFit Games, ou individual ou em times, e foi um campeonato de altíssimo nível técnico. Logo após o evento, Lehman disse que recebeu várias mensagens dos amigos fazendo reposts de entrevistas e youtubers falando que ele era o maior trapaceiro. Ele recebeu várias notificações, falou que inicialmente ele silenciou as notificações para poder trabalhar. Posteriormente a isso, a vida dele virou uma loucura e ele precisou cancelar sua conta. Aí já está uma primeira justificativa do porquê que ele saiu das redes sociais por um certo momento. E agora vamos falar das justificativas para as acusações do Open. Cole Lehman começa justificando por que ele trocou de box para executar as provas do Open. Segundo ele estava inscrito pela Black and Gold, mas ele precisou trocar de cidade para fazer um curso do exército e acabou executando as provas no CrossFit St. Robert. E ele conta que ele esqueceu de alterar o perfil dele lá no site do CrossFit, porque ele acabou se mudando para essa cidade, vai ficar por um bom tempo nessa cidade e esqueceu apenas de alterar. Segundo ele falou com outros atletas que falaram que isso não teria problema desde que ele seguisse todas as recomendações da CrossFit. Essa foi a justificativa dele. Eu acredito nessa justificativa porque várias pessoas esquecem de alterar, perdem a senha e isso é comum. O segundo ponto abordado por Lehman é em relação ao horário que ele executou os workouts e por que ele usou uma tag para entrar na academia. Bom, esse sistema de tag é muito comum nos Estados Unidos, as academias, as boxes, elas funcionam 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, e é comum que os alunos entrem com uma tag, uma senha, e acessem o local. Segundo Lehman, ele trabalha no exército até às 5:30 da tarde, ele treina às 7 da noite, a última aula da CrossFit St. Robert é 17h30, então o atleta acessou com um code, que ele falou que é uma senha, igual a todos os alunos, para todos os alunos, e executou os workouts das 7 horas da noite, que é o horário que ele treina, até altas horas, segundo o atleta. E ele também justificou por que não tem filmagens dele executando a prova. Ele disse que, como ele estava executando dentro de uma academia credenciada pela CrossFit que ele havia perguntado, usando um juiz oficial que fez o curso de juiz, ele não precisaria filmar o workout. Segundo o atleta, as câmeras de segurança do local que poderiam contradizer os acusadores, os youtubers americanos, elas só gravavam 30 dias e não filmaram o Open dele para que ele possa usar como uma defesa. O terceiro ponto abordado é em relação ao juiz, por que Skyler foi o juiz de Lehman e não alguém da própria academia. Segundo ele, como ele executaria as provas fora de um horário de aula, ele preferiu pedir para esse amigo arbitrá-lo ao invés de um dos coaches da academia. E agora só um ponto em relação ao juiz que eu gostaria de abordar com vocês, que a CrossFit já concluiu a investigação. E quando o Dave Castro falou o resultado final da investigação, ele não colocou que o judge que arbitrou ele, que é o Skyler, entrou em contato com a CrossFit, se apresentou e inocentou o atleta. Ele só disse que foi inconclusivo porque eles não tinham as imagens, então ele não falou nesse ponto. Já Lehman fala para o Morn Chalk Up que o Skyler, que foi o judge dele, falou com a CrossFit e disse, ele fez esses resultados. Então ele trouxe um ponto importante que não tinha sido abordado anteriormente. Outro ponto importante abordado por Lehman foi em relação à filmagem dos workouts. Ele disse que ele se arrepende de não ter filmado porque poderia elucidar todo esse problema que ele está vivendo. Lembrando, a regra da CrossFit não exige que você filme o seu workout desde que você faça dentro de uma box afiliada com um juiz oficial. E Lehman fez isso realmente. Bom, se você fizer o Open e estiver brigando por ganhar um workout, você precisa, mesmo estando numa box oficial, com um juiz oficial, você precisa filmar o seu treino para ter a validade da CrossFit. Nesse ponto do prêmio, Lehman disse que ele não poderia receber o prêmio em dinheiro porque é contra as leis do exército e por isso que ele nem se preocupou em filmar as provas que ele realizou. Mais um ponto importante, Lehman contou que na defesa que ele fez na investigação da CrossFit, ele colocou a localização do Google Earth dele para dizer que ele estava no local na CrossFit St. Roberts todas as sexta-feiras pós-Open e foi nesse horário que ele executou as provas. Essa foi uma das argumentações na sua defesa que ele também trouxe a público porque a CrossFit não comentou nada de como foi a investigação.
Mais dois pontos importantes foram abordados. O primeiro dele é por que Lehman não foi no Syndicate Crown? Seria a possibilidade de ele mostrar que tem condição de estar na Elite. Era mais um campeonato classificatório que valia a vaga ao CrossFit Games e ele não foi. Lehman respondeu que ele não conseguiu a liberação dos oficiais do exército. Como ele já tinha participado do My Hand Classic, ele não conseguiu participar de duas competições num tempo curto assim, a mesma liberação, né? Outro ponto abordado foi em relação ao futuro, o que ele vai fazer daqui para frente. Lehman falou que vai participar do Matchcon Rush dos dias 11 a 13 de julho, ele só está aguardando a liberação oficial do exército. E só para fechar a entrevista que ele deu para o Morning Chalk Up, ele respondeu a pergunta se ele ainda gosta do CrossFit. E ele surpreendeu respondendo não, realmente não. Esse é o ponto final na entrevista de Cole Lehman. E agora eu vou trazer para vocês a minha opinião sobre o assunto. Lembrando, eu sou o primeiro canal do Brasil a cobrir todos os detalhes dessa investigação desde que ela começou, porque a performance de Lehman também me surpreendeu lá no My Hand Classic. E agora vai toda a minha opinião sobre essa maior novela da história do CrossFit. Para mim, Cole Lehman é sim o maior impostor. Ele não fez a performance que ele disse que fez no Open e nessa entrevista ele tentou justificar pontos injustificáveis. Primeiro, em relação à troca de cidade. Isso é normal, a CrossFit já permite isso. Mas o porquê que ele não usou um juiz da academia? Vários atletas validaram naquela academia como juiz oficial. Ele precisou trazer um juiz de outro estado 3 semanas seguidas para validar a sua performance no Open. Não faz sentido. Ele usou o Google Earth para dizer que estava na CrossFit St. Robert toda sexta-feira fazendo workout. E, na minha opinião, isso prova que ele só fez uma vez o workout e conseguiu aquele tempo incrível. Mas ele não usa o Google Earth para dizer que o Skyler, juiz dele, também estava lá. Então isso deixa várias lacunas na defesa de Lehman. Outro ponto importante é que ele diz que as imagens das câmeras de segurança se apagavam em 30 dias. O Grant, do canal Keep It The Real, ele foi atrás do dono da CrossFit St. Robert e ele viu as imagens e não conseguiram identificar Lehman executando os workouts. Outro ponto importante que vale destacar é que os youtubers americanos ainda ofereceram uma recompensa para Lehman repetir o odd do Open em qualquer momento, está valendo até hoje essa recompensa, até esse momento atual, para que ele executasse novamente o último workout do Open e mandasse o vídeo para os youtubers que se fosse próximo, eles não pediram nem para ele bater o tempo, se fosse próximo do tempo que ele fez, eles pediram desculpa e talvez limpassem a imagem do atleta. Mas ele de maneira alguma fez esse vídeo porque ele não tem condição de fazer aquele tempo que ele disse que fez. Isso a gente sabe, a gente viu isso lá no My Hand Classic, onde ele disputou com vários atletas, sim, atletas bons, níveis games, que ele havia vencido no Open e ele foi o último colocado em várias provas, ele ficou muito abaixo do penúltimo colocado. E posteriormente o My Hand Classic ele teve uma rabdomiólise que comprova que ele não tinha nível para estar lá, porque quando um atleta do campeonato tem esse problema é porque essa pessoa não estava condicionada. É diferente quando 10 atletas têm, que talvez o campeonato tenha forçado demais os atletas. E só para vocês entenderem e eu poder concluir meu raciocínio do porquê que eu tenho uma certeza que Lehman não performou da maneira com que ele disse que performou no Open. No My Hand Classic ele foi desastroso, ficou em último lugar, eu já falei isso para vocês. O youtuber americano Andrew Hiller, que foi o youtuber que levantou essa polêmica envolvendo Cole Lehman, ele executou 2 provas do My Hand Classic, sem alongar, na sua home box ali, virou a câmera e fez a prova, e ele venceu o Lehman nas 2 provas. Eu testei a prova final na minha casa, Lehman fechou em 7 minutos e 57, o penúltimo atleta fechou ali perto de 5 e eu fechei na minha casa em 5:02, eu vou colocar o vídeo na descrição. E eu estou longe de estar entre os 1000 melhores atletas do mundo. Eu sou um atleta bem mediano, para ser bem claro. E agora, para concluir o meu raciocínio, vocês já sabem que eu acredito que o Cole Lehman não fez os seus resultados do Open de maneira correta e isso ficou comprovado no My Hand Classic, porque ele ficou em último em todas as provas, nenhuma valência ele conseguiu ficar em penúltimo, e isso acontece quando você coloca um atleta que não tem condição de brigar naquela categoria para estar lá. O que aconteceu com o Cole Lehman aconteceria comigo se eu fosse para o My Hand Classic, eu ia ficar em último zerando o leaderboard. Mas eu sei que eu tô lá atrás dos 1000 do mundo, então eu não estou me colocando no top 5. Outro ponto importante é que temos mais um vilão além do Cole Lehman nessa história inteira, que é a CrossFit. Ela cria regras difíceis de você controlar, controversas, e ela não traz clareza para a comunidade. Se as regras dela fossem claras,
dizendo que os atletas precisam ter o vídeo filmado caso sejam solicitados, toda essa situação teria sido resolvida de maneira fácil. E agora vamos ao segundo assunto do programa de hoje, porque temos mais um atleta testando positivo no doping em um campeonato classificatório valendo vaga ao CrossFit Games. O atleta em questão é Jack Monaghan, ele ficou em sexto no Torian Pro, foi testado logo após o evento e foi encontrada a substância drostanolona no seu organismo. O atleta recorreu da decisão, a gente não sabe qual foi o motivo que ele usou para recorrer, se foi aquela famosa contaminação cruzada, e estamos aguardando uma posição final da CrossFit. E agora vamos ao último bloco do programa de hoje, vamos falar de TCB. Neste final de semana aconteceu a quarta e última seletiva, ela foi realizada em São José, Santa Catarina, e ela foi espetacular. Aconteceu várias reviravoltas no leaderboard durante toda a competição, vários recordes foram quebrados e sem sombra de dúvidas foi a seletiva mais acirrada. Tive a oportunidade de estar presente competindo no evento e vou trazer todos os detalhes para vocês. Na categoria masculina, o grande campeão foi Matheus Romão. Ele que foi constante durante toda a competição, não teve nenhuma pontuação fora do top 9 e no evento 1 ele entrou para a história. Só para contextualizar para vocês um pouco, a primeira prova era aquela temida do rope climb. Em cada seletiva que tínhamos 106 atletas, apenas mais ou menos 5 fechavam a prova dentro do cap de 11 minutos. O recorde da prova até o momento era de Lucas Décio, lá na seletiva de São Paulo com um tempo de 9:23. Mas nesse final de semana, Matheus Romão entrou na arena. Ele destruiu a prova, destruiu o cap e destruiu todos os demais atletas das outras seletivas. Ele fechou com um tempo absurdo de 8:33. E Matheus Romão agora se torna um dos favoritos a vencer o TCB Finals lá em setembro no Guarujá. Na segunda colocação ficou o Igor Lino, ele que não teve nenhuma pontuação fora do top 10, me surpreendeu muito com sua evolução nos movimentos ginásticos e na prova de carga, aí ele estava em casa. No evento 2B, ele cravou um tempo de 2:57, dividindo o recorde da prova com o Lucas Décio lá de São Paulo e o grande Luciano Rocha, que fez o mesmo tempo lá em Anápolis na primeira seletiva. Na terceira colocação e fechando o pódio ficou o Juliano Cans. Ele que é um novato em seletiva, foi sua primeira seletiva e ele deu um show no evento, ficou em quase todas as pontuações dentro do top 9, apenas uma pontuação da bike que ele ficou em 19º, mas ele deu um show no evento, surpreendeu a todos e conseguiu a sua vaga na grande final. E aqui ao lado temos os demais atletas classificados para a grande final via seletiva São José. E eu gostaria de destacar alguns deles. Na quarta colocação temos Lucas Jimenez, um grande amigo pessoal meu, um seguidor do canal do Odd News, que sempre acompanha vocês aqui nos comentários. Ele já foi pro TCB na categoria individual, mas ele mostrou uma evolução absurda na seletiva de São José. E eu coloco ele como um favorito ao top 5 do TCB Finals. Temos também nessa lista o grande atleta Renan Nasa, que vinha batendo na trave na sua classificação individual para o TCB. A sua namorada já tinha conseguido a vaga dela, ficando na segunda colocação no Rio de Janeiro, a Larissa Tramontim. E Renan Nasa veio, foi sólido no final de semana, ficou sempre dentro do top 10 da competição e conseguiu a sua vaga para a grande final. Agora o casal mais bem condicionado do Sul vai estar na final do TCB competindo juntos. E com a última vaga para a grande final ficou o atleta Gabriel Atuati, ele que é um grande amigo meu e eu fiquei muito feliz de ver ele nessa lista. Ele é um merecedor, um batalhador que conquistou a sua vaga de maneira sólida. Desde a primeira prova ele ficou ali no top 10 e foi constante durante toda a competição e mereceu muito a sua vaga. E vai agora para o seu primeiro TCB na categoria individual. E antes de avançarmos para a categoria feminina, eu gostaria de destacar a atitude positiva do atleta Alan Pereira após TCB. Ele que era um dos favoritos para vencer a seletiva, teve um problema na prova 1, ele não foi tão bem. Na prova 2 ele venceu a prova voltando para o jogo e na prova final ele precisava de um excelente resultado para poder entrar no top 10. Ele começou a prova de forma avassaladora, chegando no overhead walk land muito à frente dos demais atletas. Porém, ele tomou um no-rap questionável na finalização do movimento, ele sapateou um pouco na finalização do movimento e fez com que ele perdesse quase 3 posições nessa prova. Ele estava em primeiro e caiu para a quarta colocação. Mas o que me chamou a atenção foi o seu depoimento pós-TCB.
Ele falou que ele perdeu a vaga por conta do evento 1, que ele performou muito mal. Ele não culpou ninguém, parabenizou todos os atletas classificados e eu vou colocar esse depoimento dele no final do vídeo, porque eu achei muito surpreendente mesmo que ele assumiu total responsabilidade. Ele falou que vai treinar mais ano que vem, ele tá de volta. E diferente do que a gente vê muito na Elite, que é aquele monte de desculpa, ele não culpou ninguém, assumiu a responsabilidade, bola pra frente e deu os parabéns a todos os classificados. O depoimento na íntegra eu vou colocar no final desse programa. E a seletiva de São José foi acirradíssima, mas na categoria feminina o show foi ainda melhor. Contávamos com um grupo estrelado de atletas que tornou a competição extremamente acirrada. E a grande campeã da categoria feminina foi Lilian Nagal, ela que deu um show absurdo. Tirando o evento 3B, aquele da bike, o pior round da bike, ela ficou na 12ª colocação, nem foi tão ruim. Todas as outras pontuações da atleta foram dentro do top 3. E agora vocês vão ficar assustados. No evento 1, nenhuma atleta em nenhuma seletiva havia fechado a prova. O recorde da prova era de Emily Andrade lá da primeira seletiva, faltando 5 repetições para finalizar a prova. E 5 repetições é muito, porque são 4 rope climbs e a corrida final. Lilian Nagal deu um show, foi a primeira atleta do Brasil a fechar essa prova dentro do cap. Ela fechou em 10 minutos e 51, ficou com o recorde da prova, com a vitória no campeonato e é um nome importante e uma das favoritas a vencer o TCB Finals. E a segunda e a terceira colocada que finalizaram o pódio da seletiva São José mostraram que a constância é o segredo do CrossFit. Lívia Santana não ficou nenhuma prova fora do top 7 e foi a segunda colocada. Já na terceira colocação tivemos Cakes Martins, todas as pontuações dentro do top 6, mostrando que as duas atletas estão muito completas para a grande final. E aqui ao lado temos as demais atletas classificadas para a grande final. Lembrando, 8 atletas avançavam. Tenho 2 destaques importantíssimos. A primeira é a Gabriela Macedo, que destruiu a prova de carga, fechando em 2 minutos e 37 e ficando com o recorde dessa prova. Outra atleta recordista foi Joana Boaventura, que na prova 3, onde contávamos na parte A com o melhor round e na parte B com o pior round, ela teve o recorde da parte B, com 2 minutos e 24, mostrando que é uma atleta extremamente condicionada e vai dar trabalho lá na final. E agora vamos falar da categoria Times, que foi a mais acirrada de todas as seletivas. Em São José, das 8 pontuações possíveis, 6 recordes foram quebrados. Chegamos à prova final com a diferença de pontos entre o segundo colocado e o quinto de apenas 3 pontos. Do quinto para o oitavo, apenas 7 pontos. Ou seja, tudo podia mudar na última prova. E a grande campeã foi a equipe da Dorf, que começou o campeonato de maneira avassaladora, vencendo as 2 primeiras provas. Não apenas vencendo, como destruindo. Eles bateram o recorde na primeira prova da equipe da Soren, que era de 9,53, eles fizeram 9,28. Na prova 2, o recorde também era da Soren, com um tempo de 7,8, e eles fecharam em 6,12, cravando 2 recordes na competição e só administrando a vantagem nos demais eventos. Na segunda colocação ficou o time da Fibra Agility. Lembra que eu falei para vocês que várias equipes chegaram com possibilidades de pegar pódio na última prova? Eles destruíram a última prova, quebraram o recorde por mais de 1 minuto e 30 e finalizaram a prova em 9,06, garantindo a segunda colocação no campeonato. Fechando o pódio, tivemos o time do Pedra Branca, que começou a competição um pouco mais de dificuldade, mas teve uma excelente prova no domingo de manhã, que contavam com 4 pontuações, eles venceram 2, conquistando assim o seu lugar ali na zona de classificação e com uma excelente prova final, o seu lugar no pódio. E aqui ao lado temos os demais times classificados para a grande final. Destaque importante para o 4º colocado, o meu time! Estamos com uma vaga na final, eu fiquei muito feliz. Será minha primeira participação como atleta no TCB e eu vou trazer todos os detalhes para vocês que me acompanham. Outro destaque importante que eu fiquei muito feliz foi a 6ª colocada, que foi o time da Hypulse. Hypulse é uma parceira nossa aqui de Curitiba, liberaram pra gente testar a bike da Rogue na box deles e eles são grandes amigos e eu fiquei muito feliz que eles chegaram na prova final, acho que na 8ª ou na 9ª colocação, eles foram o 2º colocado na prova final e conseguiram a sua vaga, tão sonhada vaga, ali no último evento do campeonato.
E chegamos ao final de mais um programa aqui no Odd News. Esse é o mais longo da história. Se você chegou até o final, vai o meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Ativar o sininho para não perder nada do meu, do seu, do nosso Odd News. Salve galerinha, bom dia pra nós, estamos aí já na pegada. Falar aí pra vocês rapidão aí sobre as seletivas. Fiquei em 11º lugar, infelizmente aí esse ano não veio a vaga, faz parte, acontece, não era pra ser. A última prova ali levei um no-rapzinho, tava indo bem, ia ganhar a prova, ia dar boa, mas o que foi mesmo, pessoal, foi a primeira prova. A primeira prova foi muito mal, muito mal mesmo, né? Então, essa prova aí que acabou tirando a minha vaga. Mas é isso aí, né? Faz parte. Quero dar os parabéns para todos os atletas aí que participou, subiu na arena. Parabéns aí para os 10 atletas aí que classificou para a final. Vai lá, rapaziada, quebra tudo, representa. Isso aí, galera. O trabalho continua. Vamos trabalhar esse hop and climb aí que tem que aprender a subir na corda. Valeu, tamo junto, vamos que vamos e pau na máquina.